E aí, pessoal, voltamos para mais uma videoaula nossa. Agora a gente está trabalhando com função derivada, tá? Nas aulas anteriores a gente trabalhou com derivada no ponto, definição de derivada e expandimos na aula anterior para o início de função derivada. Inclusive, vimos a nossa primeira relação para uma função derivada, né? Por que função derivada? Porque agora eu vou pensar em todos os pontos do domínio e cada ponto desse tem uma derivada. Quando eu junto todas as imagens que são as derivadas, eu tenho uma função, né, com imagens iguais à derivada, e essa função gera um outro gráfico e tal. Inclusive a gente vai ver, a gente já viu o gráfico da anterior, da aula passada, né, o gráfico da função derivada. Hoje vai conhecer mais duas, também vai vê-los lá no GeoGebra. Por falar no gráfico, a gente viu na aula passada que se a função for a função potência para qualquer expoente real, quem é a derivada dessa função potência, eu desço quem é a função derivada. Eu desço o expoente e multiplico pela base elevado a esse expoente, tirando uma unidade. Tá? A gente viu isso aqui como primeira relação de derivada básica para a gente começar a trabalhar. Hoje nós vamos dar prosseguimento vendo duas funções trigonométricas, as mais conhecidas. A primeira delas, seno de x. Se eu tiver a função seno de x, e essa aqui eu não vou deduzir com vocês, porque eu já fiz na aula de função derivada, dá uma olhadinha lá, só que lá eu peguei um ponto x0 qualquer. Aqui eu vou pegar um ponto genérico x, tá? E lá, quando eu estava pegando o ponto genérico x0, a derivada em qualquer ponto x0 sempre dava cosseno de x0. Logo, eu posso generalizar aqui, sem muita volta, que a derivada da função seno é uma função cosseno. Tá? A função derivada da função seno é uma função cosseno. Só lembrando, na aula passada, essa como é a função derivada, essa era chamada de função primitiva, ok? Bom, mas agora vamos ver a da função cosseno de x. Qual será a derivada da função cosseno de x? Vou usar a definição de derivadas, tá? F' em qualquer ponto será o quê? O limite com ΔX tendendo a zero. De quem, meu povo? Eu já vou, para economizar o nosso espaço aqui, substituir, né, esses pontos das f's, das duas f's que eu tenho aqui na função. A primeira é uma f de x mais ΔX. Então, como a minha f é o cosseno, no lugar do x eu ponho x mais ΔX. Então, eu vou ter cosseno de x mais ΔX. Menos, quem é a f? É o próprio cosseno de x sobre ΔX. Só que eu reparo que quando eu zero ΔX vai ficar cosseno menos cosseno, tende a zero. Embaixo também tende a zero. Essa indeterminação aqui eu preciso retirar. Para isso, eu vou usar as relações trigonométricas que eu conheço e vou deduzir um formato que é similar ao que eu fiz aqui com o seno, lá nas aulas de derivada no ponto, tá? Só que agora eu vou usar o cosseno da soma de dois arcos e o cosseno da diferença de dois arcos. O que é o cosseno da soma de dois arcos, galera? Relembrando da trigonometria, isso é o cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. E o que é o cosseno da diferença? É o cosseno de A vezes o cosseno de B mais o seno de A vezes o seno de B. Se eu pegar essas duas igualdades e subtraí-las, o que acontece? O primeiro membro eu vou pegar isso e diminuir por isso. São diferentes, eu só vou fazer o quê? Eu só vou armar. Vai ficar cosseno de A mais B menos cosseno de A menos B. No segundo membro das duas igualdades, eu tenho isso menos isso. Então, esse menos vai distribuir e vai mudar o sinal desse e desse. Os dois ficarão negativos. Esse é semelhante com esse. Como esse tem sinal positivo e o outro terá sinal negativo, vai embora. Esse também é semelhante com esse. Mas os sinais serão iguais. Os dois terão sinais negativos. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, né?
Então vai ficar menos 2 vezes seno de A, seno de B. Beleza. Aí o que é que eu vou fazer? Vou chamar isso de um P, vou chamar isso de um Q, e aí eu estou dizendo que A mais B é P e A menos B é Q. Eu tenho um sistema de equação, vou resolver pela adição. Ao somar isso aqui, eu tenho 2A igual a P mais Q, o que implica que A é P mais Q sobre 2. Vou deixar o A e o B em função de P e Q, porque eu estou querendo cosseno de alguém menos cosseno de alguém. Como tem subtração aqui, eu só quero que seja um pacote, uma coisa só, que eu estou chamando de P e outra de Q. Aí eu vou ter que mudar o A daqui, já que eu estou chamando o pacote todo de P, isso aqui vai ter que mudar em função de A. Tá? Achei o A, eu vou voltar com o valor de A em uma das equações, eu vou voltar na primeira equação, a primeira era A mais B, então ficará P mais Q sobre 2 mais B igual a P, isso implica em que B é igual a P menos P mais Q sobre 2. Melhorando isso daqui, aqui o denominador é 1, galera, tirando o MMC, vai dar 2P, fazendo a distribuição, menos P menos Q, tudo isso sobre 2, ou seja, B vale o quê? 2P menos P, P, menos Q sobre 2. Então eu tenho o valor do A e eu tenho o valor do B, meu povo. Daí, como eu tenho um e outro, daí, o que é que vai acontecer para mim? Eu vou ter que o cosseno de P, que eu estou chamando de P ali, menos o cosseno de Q será igual ao quê? Menos 2 vezes o seno. Quem é A? Equivale a somar o P e o Q e dividir por 2. O arco do seno vai ser a soma de P mais Q e dividir por 2, vezes o seno de quem? De B. O que é o B? P menos Q e divido por 2. O que eu tenho aqui? É uma fórmula da trigonometria que diz o seguinte: eu transformo uma subtração em um produto. E transformar em um produto é necessário para poder eu simplificar esse limite. Tá? Fiz isso para poder voltar aqui. Bom, para quê? Como? Quem é o meu P aqui na situação? O meu P é esse arco, x mais ΔX. Quem é o meu Q? O meu Q é o x. Tá? Se eu for adaptar e reescrever usando essa ideia de produto, como é que fica o meu limite? Limite com ΔX tendendo a zero, de quem? A subtração vira esse produto só com senos. Vai ficar menos 2 vezes seno P mais Q, x mais ΔX mais x, ou seja, 2x mais ΔX sobre 2 vezes P menos Q, x mais ΔX menos x. O x vai embora, sobra só o quê? O ΔX sobre 2. Tudo isso sobre ΔX. Relembrando dessa aula daqui, lá eu precisei, e aqui eu também vou precisar usar, esse resultado, ó galera, o limite com x tendendo a zero, do seno de x sobre x, vale 1. O que é que significa isso? Aqui eu posso expandir a minha leitura, a minha ideia, e dizer o seguinte: o limite do seno de um arco sobre o arco, quando o arco zera, tende a zerar, isso sempre será igual a 1, tá? Porque se eu não usar isso, quando eu jogar ΔX igual a zero aqui, vai dar seno de 0, 0, 0 sobre 0. Mas se eu enxergar essa situação aqui dá 1. Então tem que ser um arco sobre o arco. Se aqui tivesse 2, o arco aqui embaixo também teria que ser 2, para poder garantir o teorema, ok? Bom, o que é que eu tenho aqui? Esse não zero, ó. Se eu zerar o ΔX, tender a zero, zerei, vai ficar 2x sobre 2, dá só x, não zerou. Meu problema é com esse. Então, eu posso enxergar o seguinte: eu tenho seno de ΔX sobre 2, e aqui tem quase esse ΔX sobre 2. Para ficar ΔX sobre 2, basta eu dividir por 2 e multiplicar por 2. Tá? Eu não alterei nada, só fiz aparecer algo que eu quero. Se liga. Ó, fazendo isso, aqui tudo é multiplicação, ó.
eu tenho exatamente seno do arco sobre o arco. Limite. E o arco está o quê? Zerando. Isso então vai tender para quanto? 1. É o meu querido limite trigonométrico exponencial. Ou seja, meu povo, isso aqui vai acontecer o quê? Esse delta está tendendo a zero, vai ficar 2x dividido por 2 apenas x. Esse 2 simplifico com esse que eu tinha colocado, e aí vai ficar aqui a resposta, menos seno de x. Ou seja, se eu separar isso aqui foi só o complemento para eu chegar lá no limite, tá? Ou seja, meu povo, se a função é a função cosseno, implica que quem é a derivada da função cosseno? A função menos seno de x, tá? Mais uma derivada. Agora temos 3. Temos essa, temos essa, temos essa. Funções derivadas de funções primitivas que eu tinha, tá? Eu vou agora no GeoGebra ilustrar essa situação no registro gráfico, graficamente, para que você veja. Se eu jogar a função seno e pensar em derivada de todo mundo junto vai gerar o gráfico do cosseno de x. A gente vai ver agora lá no GeoGebra. Beleza? Se liga. Então, gente, consideremos a função f de x igual a seno de x. Digitando aqui no GeoGebra, a gente já conhece o comportamento dela, né? Ela tem zeros, ela zera, eu consigo zerar o valor do seno nos pontos 0, π, 2π, 3π, ou melhor, eu posso generalizar isso dizendo kπ. Mas isso é para uma aula de trigonometria. O que me interessa aqui é a derivada. Vou considerar um ponto genérico, A e F de A. Criei controle deslizante, é um ponto que se movimenta na função. Eu vou deixar ele se movimentando apenas até aqui, só para verificar o comportamento, que nem verificamos na função potência, meu povo. Vou considerar a reta tangente, que passa por esse ponto e toca na função, nele, tá? Aqui é a reta tangente. E observar o coeficiente angular dessa reta tangente. Cliquei e observo. Esses resultados a gente viu nas aulas de definição de derivada que equivalem à derivada em cada um desses pontos. Nesse ponto 1.8, a derivada é menos 0,23. E assim vai, ó. Vai mudando o valor da derivada. Quem tem dúvida sobre enxergar esse triângulo associado à derivada, vai nas primeiras aulas de derivação, tá? E dá uma olhadinha na aula de função do primeiro grau com o GeoGebra lá no canal. Beleza. Agora eu vou considerar, já que eu tenho todas para cada valor, eu tenho a sua respectiva derivada, eu vou uma sequência de pontos dados por abscissa UA, que é a própria abscissa da função, e ordenada imagem à derivada, UA1. Beleza. Ó. Coloca rastro nesse ponto B. E quando eu movimento, olha o que é que eu tenho. Pensando em todos os pontos que eu considerar no domínio. Isso aqui eu estou botando limitado. Claro que eu posso botar maior e observar mais. Quem já conhece percebe que esse comportamento gráfico aqui, essa movimentação dos pontos, equivale à movimentação da função cosseno. Vamos confirmar? Vou considerar a função cosseno, basta digitar aqui cos de x, gerou a função cosseno. Olha só, a minha movimentação é exatamente em cima dela. Os pontos criados com imagens iguais às derivadas, em cada valor que eu movimento, em cada valor que eu atribuo dentro do conjunto do domínio da função, geram as derivadas, e pensando nesses pontos todos, nesses pontos B todos, ao se movimentarem no plano, formam o gráfico da função cosseno. Por isso que eu digo que a derivada da função seno é a função cosseno. Vamos fazer agora a mesma coisa, ok? Só que eu vou pensar na função agora, vou desfazer o rastro, vou pensar na função f de x igual a cosseno. Que eu acabei de ver, os zeros agora são em menos π sobre 2, π sobre 2, é o chamado π sobre 2 mais kπ. Em aula de trigonometria vamos rever isso aí, tá? Bom,
Mesmo processo, considerar um ponto genérico, A e F de A, ele é gerado na minha função, tá? E vou considerar a reta tangente a esse ponto tocando a função, minha reta tangente, e vou considerar a inclinação dessa reta tangente, tá? Aqui, ó, parei exatamente no momento que a inclinação é nula, a reta tangente está paralela ao eixo x. Só para relembrar, toda vez que a reta tangente é paralela ao eixo x, a inclinação é nula. Não temos um ângulo de inclinação zero, então a tangente de zero é zero. Tá? Então, olhadinha, novamente digo, nas aulas de definição de derivadas. Beleza, vou pensar agora em todos os pontos que têm coordenadas A e A1, que eu também criei um novo A1, que eu tinha apagado no anterior. Gerei o ponto B, tá? Coloco o rastro nesse ponto B e movimento. Quando eu movimento, o comportamento é similar ao da função cosseno, mas não é a função cosseno. Parece inclusive com a função seno, mas vocês lembram, a função seno ela vem aqui, ó. Se eu digitar aqui a função seno de x, na verdade eu estou digitando secante. Pronto, seno de x. Olha só, vixe, Celso, não é o comportamento. Claro que não, gente. A gente acabou de ver lá na aula teórica do quadro que a derivada do cosseno é menos seno e não seno, tá? Se eu colocar aqui, ó, editar e colocar um menosinho na frente, pronto, coincidiu. Esse é o gráfico da derivada do cosseno, tá? Ele gera a função seno. Bom, é isso para que vocês vejam, entendam o comportamento, entendam que é um pouco palpável, por assim dizer, né? Mesmo com a abstração da matemática, dos gráficos, o GeoGebra propicia isso para a gente, ok? E aí vocês podem compreender melhor. Bom, eu vou parar por aqui, até a nossa próxima aula, ok? Curte, compartilha e se inscreve no canal se ainda não fez. Abração, tchau!